produção animal e florestal tudo ao mesmo tempo numa mesma área, tá? Respeito ao meio ambiente e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com alta lucratividade, tudo isso é perfeitamente possível. Quer saber como? Então me acompanha aqui nesse vídeo, vamos lá. Hoje em dia muito se fala sobre aumento da produção de alimentos a nível local e mundial, dada aí a questão da demanda da população da terra. Ao mesmo tempo também se fala hoje em dia sobre preservação e conservação de recursos madeireiros, florestais e assim por diante. E uma forma de se conseguir isso é através de projetos onde se consegue conciliar na mesma área a produção de carne animal e também a produção de madeira na mesma área. Dessa forma a gente consegue, então você consegue agregar na mesma área essa produção mútua de gado, por exemplo, com um plantio florestal. Isso porque para o animal a presença das árvores gera ali um bem-estar, né, devido à presença das árvores, que consequentemente proporciona sombra para o gado, consequentemente o gado tem ali um conforto térmico, engorda mais e assim por diante. Ao mesmo tempo, se a gente tem ali numa floresta a presença do gado, o próprio pisoteio do gado proporciona ali um controle de plantas daninhas. Ao mesmo tempo, as próprias fezes dos animais fazem parte ali da ciclagem dos nutrientes como um todo. Então, dessa forma, a gente tem ali no mesmo local, no mesmo sistema, essa interação entre floresta e gado. Esses são os chamados projetos silvipastoris. Silvi de silvicultura e pastoril de gado, né? Então, nessa mesma área, a gente tem conciliado a presença de floresta, produção madeireira, e também na mesma área a presença de gado, produção de carne animal. Então é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo de hoje. Só que antes da gente ir para o conteúdo, mais uma vez eu te peço para você se inscrever no canal e ativar aí o sininho para você receber todas as notificações assim que eu postar qualquer vídeo, tá? Dessa forma você vai estar sempre por dentro, não só de inventários florestais, como eu tenho sempre postado, mas de diversos outros assuntos e conteúdos relevantes aí para o setor florestal, para você aprender cada vez mais e melhor, para você faturar mais e melhor no setor florestal e você crescer profissionalmente aí no setor, tá bom? Além disso, eu vou deixar aqui no link do vídeo, tá? Um link para você entrar no canal do Telegram, tá? E aí lá no canal do Telegram você tem acesso gratuito não só a diversos vídeos aí que eu sempre posto, mas também PDFs, informações, conteúdos exclusivos que o pessoal do meu canal do Telegram tem acesso, tá? Então já entra também no canal do Telegram para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Bom, nesse vídeo eu trouxe aqui para vocês informações que eu tive com um bate-papo aí com um colega meu, um grande colega de profissão, engenheiro florestal, meu amigo Carlos Eduardo Schneider, tá? Ele também é daqui do Mato Grosso e ele tem projetos projeto silvopastoril. No caso dele é um consórcio de teca com gado, né, na mesma área. São projetos diversos silvopastoris que eles têm, que são da família. Então eles têm aí muito mais experiência que eu nesse assunto, já há mais de 20 anos com o projeto silvopastoril, né? E nesse bate-papo que eu tive com o meu colega Carlos Eduardo, ele ficou com vergonha de aparecer aqui na câmera, mas ele também se dispôs a ajudar com o máximo possível de informações, conteúdos e experiências que ele tem para compartilhar conosco, tá bom? Então já fica o agradecimento aí ao meu colega e conforme eu tive essa conversa com ele, tudo que ele me passou de informação é tudo isso que eu vou retransmitir aqui para vocês sobre o projeto silvopastoris, como que você pode entender isso melhor, como que você pode prestar consultoria para outros clientes, para outras empresas, outros produtores, né? E aí você tem aí uma possibilidade a mais de faturar no setor florestal, que é fazendo propostas de projetos silvopastoris para produtores de gado, né? Isso também é uma excelente maneira de se agregar valor à área, né? E dessa forma não só você como o seu cliente também sai satisfeito aí no final das contas. Bom, primeiramente vamos entender aqui que para que haja sucesso no empreendimento silvopastoril é necessário aí que os componentes desse projeto eles venham a agregar um com o outro e não de uma forma que um vá atrapalhar o outro. Então, por exemplo, não adianta nada colocar árvores até demais no sistema, porque isso vai provavelmente causar aí um sombreamento excessivo da grama, e aí a grama não vai crescer e consequentemente não vai alimentar o gado, tá? Então você imagina ali um piquete onde tem ali uma quantidade X de gado, você deve implementar um sistema silvopastoril
de tal forma que a quantidade de árvores e também a sua disposição espacial vai agregar com o sombreamento com gado, mas também sem atrapalhar de forma excessiva e desnecessária o crescimento da grama, tá? Então, primeiramente, vamos entender isso. Os componentes eles devem somar no projeto e não um atrapalhar o outro. Dito isso, eu vou citar aqui agora quais são as grandes vantagens de um projeto silvopastoril, tá? Primeira grande vantagem é você ter aí uma forma de diversificar a renda num projeto, tá? Então imagina lá o produtor de gado que já é acostumado ali, né, com a lida do gado e ter a sua renda anual com o gado. Se ele acrescentar aí um componente florestal no seu projeto, ele vai ter aí uma poupança muito gorda, bem expressiva, quando for feito o corte dessas árvores. Isso sem atrapalhar a presença ali do gado, né? Então, além daquela renda que ele já vai ter com o gado, ele tem uma possibilidade de acrescentar um componente muito lucrativo no seu projeto florestal, né? Ou, por outro lado, se existe ali um produtor de floresta, né, um produtor de madeira, o fato dele poder acrescentar o componente do gado no seu projeto, né, não vai atrapalhar o crescimento das árvores e a lucratividade das árvores, mas ao mesmo tempo vai acrescentar ali a renda anual e garantida que o gado proporciona no projeto florestal, tá? Então a primeira grande vantagem do projeto silvopastoril é essa, é de diversificação de renda. Outra grande vantagem é que para o gado, a presença das árvores, como eu disse anteriormente, a presença das árvores proporciona aí um bem-estar animal, é um fator a mais para um bem-estar animal, tá? De tal forma que a presença das árvores vai provocar ali um sombreamento, né? Sendo assim, vai proporcionar conforto térmico para o gado, tá? E aí dessa forma o gado tem um bem-estar animal, consequentemente ele engorda mais e gera mais lucro para o produtor. Já para as árvores, existe uma grande vantagem aí da presença do gado, é que o pisoteio do gado pode proporcionar aí, um controle como que natural de plantas invasoras e ervas daninhas, né? Além disso, a presença do gado, né, à medida que o gado vai se alimentando e vai depositando ali suas fezes pelo solo, isso proporciona também de forma natural ali uma ciclagem de nutrientes, tá? De tal forma que as árvores eles vão ter ali como que um adubo imediato, natural, instantâneo, já pronto para o seu crescimento, tá? Então dessa forma o gado também proporciona aí um componente a mais para o crescimento das árvores. Além disso, existe uma outra grande vantagem que as pessoas se esquecem, é que todo esse sistema, isso gera aí um argumento a mais de venda na hora da pessoa vender o seu produto, seja a madeira, seja a carne, tá? Então imagina o produtor de carne poder dizer para o seu cliente final, seja ele quem for, dizer que olha, essa carne é produzida conforme boas práticas de manejo, sem prejudicar o meio ambiente, tá? Conciliando na mesma área produção de carne animal e respeito ao meio ambiente através de madeira correta e sustentável. Isso é um grande apelo comercial. Ao mesmo tempo, imagina o produtor, aí, a pessoa que produz madeira na sua propriedade, também poder dizer esse mesmo argumento, né? A gente produz aqui conforme boas práticas de manejo florestal, ao mesmo tempo a gente consegue conciliar na nossa área o crescimento de gado e carne animal de forma correta, tá? Então isso tudo gera aí um fator muito importante para que se tenha um argumento a mais de venda, né? E aí dessa forma todos os envolvidos possam ter uma alta lucratividade até o final do projeto. Mas como nem tudo são flores, eu vou citar agora aqui algumas como que desvantagens aí do projeto silvopastoril, né? Ou se não for desvantagem, é um ponto importante a você considerar na hora de você implementar esse projeto ou na hora de você prestar aí uma consultoria, tá? A primeira aqui desvantagem é que na hora de você implementar um projeto silvopastoril, é necessário ter o cuidado para já não plantar as árvores já desde o primeiro momento já com a presença do gado, tá? Conforme esse meu bate-papo com meu colega Carlos Eduardo, ele até sugeriu para que o gado ele entre no projeto depois que as árvores estiverem mais ou menos com 1 ano de idade. Isso porque se as árvores já estiverem recém-plantadas e tiver ali presença do gado, o gado pode pisotear as mudas, que ainda estão muito pequenas e frágeis e suscetíveis, né?
Então, dessa forma, no primeiro ano de plantio, é necessário que se não tenha a presença do gado para evitar esse pisoteio e aí dessa forma estragar o componente florestal. Uma outra desvantagem, ou se não for desvantagem, acho que na minha opinião isso é um fator a mais para se tomar cuidado, mas na minha opinião não é uma desvantagem, é que você vai ter aí um componente a mais para você tomar conta, né? Se a pessoa só produz, já é acostumado ali com a produção de gado e carne animal. Se for implementado ali um projeto florestal, ela vai ter também a necessidade de entender minimamente sobre como que funciona o desenvolvimento de uma floresta e assim por diante. Ela vai ter aí como que algo a mais para tomar conta. Ou vice-versa, se existe lá o produtor de floresta e se ele for acrescentar o gado no seu projeto, há necessidade então dele entender um pouco minimamente sobre a lida com o gado e o que isso envolve, tanto na parte de conhecimento quanto na parte de mão de obra e material necessário, tá? Ou seja, no projeto silvopastoril você vai estar tomando conta de 2 componentes, portanto você vai ter que entender aí um pouco sobre os 2 componentes. E um terceiro ponto aqui a se considerar é que é necessário também você verificar se o mercado aí na sua região ele é favorável para que se haja esses 2 projetos, né? Então, por exemplo, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, a produção de carne vai ter sempre mercado, aí, seja lá onde for, porque as pessoas sempre vão estar se alimentando, né? Mas já a produção de madeira, ela envolve também necessidade de mercado, também envolve toda uma logística para que se haja ali a exploração da madeira, o processamento, venda até o consumidor final. Então nem sempre isso é favorável aí para os 2 componentes, tá bom? Então procure verificar se o mercado ele é favorável e compatível para que haja esses 2 projetos conciliados numa área só. Então agora, continuando aqui, eu vou dar para vocês algumas dicas práticas e importantes na hora de você implementar um projeto silvopastoril, ou se você for sugerir, descrever um projeto silvopastoril para algum cliente. Algumas dicas aqui muito interessantes que o meu colega aqui me deu, tá? E eu vou retransmitir aqui para vocês, tá? Primeira dica é que no caso da teca, que ele já tem essa experiência com teca, uma quantidade ideal de árvores por hectare é de 80 árvores por hectare para um projeto silvopastoril, tá? Essa já é uma lotação de árvores que já se considera aí como que ideal para que desde o começo já tenha ali uma disposição de árvores tal qual não atrapalhe o crescimento da grama e aí já tenha também uma boa quantidade de árvores para ser conduzida até o corte final sem nenhum problema, tá? Então considere aí no seu projeto 80, 90, no máximo 100 árvores por hectare num projeto silvopastoril, no caso da teca, tá? Como no caso de um projeto silvopastoril, a gente tem como que vencer aí uma barreira cultural dos produtores de gado, que ia ter que esperar um tempo a mais, né? Esperar aí 1 ano mais ou menos, depois de plantar das árvores, para só então colocar o gado. Uma sugestão bacana aqui é de você implementar esse sistema quando for feita a reforma do pasto, né? Porque eu não sou o maior expert aí na criação de gado, mas eu sei que volta e meia os produtores de gado eles têm que fazer a reforma do pasto, né? Então, quando se fizer a reforma do pasto, uma excelente oportunidade para se implementar um sistema silvopastoril é quando for fazer essa reforma do pasto, tá? Isso porque pode-se aproveitar esse tempo aí da reforma do pasto para, primeiramente, plantar as árvores, né? Aí, num segundo ano, permanece ali 1 ano só com as árvores. Depois do primeiro ano, entra-se ali com o plantio do pasto, né? E aí já depois, quando as árvores estiver mais ou menos já com uns 2 anos de idade, mais ou menos, aí dá para entrar com o gado sem problema nenhum, porque as árvores já vão estar ali um tamanho suficiente para o gado não pisotear, tá? Então, sendo assim, uma outra sugestão aqui também é de, se a pessoa quiser até não ver problema nisso, ela já pode plantar ali as árvores, né, nas linhas de plantio, e já também na mesma ocasião implementar ali uma cultura agrícola anual, né? E aí depois de alguns 2, 3 anos, né, com essa cultura agrícola anual e as árvores vão crescendo,
Depois de uns 3 anos mais ou menos, aí dá para sim acrescentar o pasto, né? Para que só então o gado venha ali a fazer parte do sistema e aí as árvores já vão estar num tamanho bom o suficiente para não serem prejudicadas, tá bom? Então fica aí uma sugestão. Também aqui um número prático de referência da literatura é de 30% de sombreamento no máximo que as árvores devam proporcionar, tá bom? Então imagina que você vai implementar um sistema silvopastoril, tá? Então procura ter em mente que as árvores elas vão ali fazer algum sombreamento no sistema, né? Mas esse sombreamento ele também não pode superar os 30% da área total, tá? Porque se passar disso, então a grama ela vai ter menos luz solar para se desenvolver, o que vai acabar prejudicando o gado. Então vai ter ali o sombreamento que vai proporcionar o bem-estar para o animal, mas ao mesmo tempo ele também não pode ser muito para que vá prejudicar o crescimento da grama. E também mais uma dica muito importante aqui de ordem prática é você fazer o plantio das linhas da floresta, né, no projeto silvopastoril, é você fazer o plantio no sentido norte-sul, tá? Por quê? Eu até já desenhei aqui algumas árvores, tá bom? Então imagina que aqui tem aqui uma linha de plantio nesse sentido, tá? Aqui e aqui, tá bom? Se o plantio tiver sido feito no sentido norte-sul, significa então que quando bater a luz solar, quando for de manhã, os raios de sol eles vão estar batendo nesse sentido, então eles vão passar pela copa das árvores e vão chegar aqui na grama, tá bom? Quando for meio-dia, né, o raio solar ele vai estar batendo de cima para baixo e também vai estar pegando aqui toda a grama. E a mesma coisa quando for final da tarde, o raio solar vai estar batendo nesse sentido. Então, desde de manhã até o final da tarde, o sol ele vai estar pegando todo o componente florestal e também ele vai estar abrangendo toda a grama. Se por outro lado você plantar as linhas de plantio no sentido leste-oeste, então desde de manhã até o final da tarde, o raio solar ele vai estar batendo sempre nesse sentido, tá? Então, toda essa parte aqui da base das árvores, a grama vai receber menos luz, consequentemente vai ter uma área muito considerável de grama que não vai receber luz solar, tá bom? Então por esse motivo, preocupe-se quando você for fazer um sistema silvopastoril, na hora de instalar as linhas de plantio, lembre-se de plantar no sentido norte-sul e não no sentido leste-oeste, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Você tem alguma coisa a mais para acrescentar aí que você acha que eu acabei esquecendo de mencionar aqui nesse vídeo? Né? Então escreve aí nos comentários todas essas dúvidas, sugestões, críticas, tá? Que eu vou estar sempre atento aí para responder todos na medida do possível, tá ok? Se você chegou até aqui, então já dá o curtir aí no vídeo, dá aquela moralzinha, não se esquece de se inscrever no canal e também de entrar no canal do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É isso aí. Valeu.